Gente, vamos lá, voltando para fazer atividade sobre resenha crítica, tá? Vou aqui trazer a atividade para vocês, vamos ler e responder. Atividade sobre resenha crítica. Leia o texto e responda as questões seguintes. Vamos lá. Resenha crítica, sempre ao seu lado. Acho que vocês já viram esse filme, né? De um cachorrinho, que era só ele e o dono. Não sei se era só eles dois, não lembro não. Sei que ele é muito apegado ao dono, aí o dono dele morre, e aí é linda a história de fidelidade que ele tem com o dono dele, né? É muito lindo. Então, o filme americano do diretor Lace, não sei quem, conta uma história baseada em fatos verídicos, vivido por um cachorro japonês da raça Akita. O diretor Lace lançou 6 filmes, mas o que lhe proporcionou um lucro significativo foi sempre ao seu lado. O conflito começa quando Parker encontra um cãozinho abandonado numa estação de trem durante muito tempo. Ele tenta encontrar seu verdadeiro dono, mas seus esforços foram inúteis e ele acaba decidindo ficar com o animal. A mulher do professor não aceita Hakiko em sua casa por causa de outro cachorro que havia morrido, mas Parker acaba convencendo, argumentando que o cão traria um pouco de alegria para sua casa. Além disso, a mulher acaba concordando que o cachorro fique, porque ela percebe que seu esposo já estava muito apegado ao animal. Um pequeno resumo da história, né? A resenha. O tempo vai passando, o filme mostra uma imensa amizade entre o cão e o seu dono. Durante vários dias, Hakiko acompanha Parker até uma estação de trem onde seu dono vai para o trabalho. O filme é uma história muito comovente que deixa o telespectador envolvido desde o início do enredo. Ele tenta mostrar que até um cachorro pode se tornar verdadeiro amigo do homem, basta existir um relacionamento de afeto e lealdade. Para a tristeza do telespectador, quase no final do filme, Parker morre no seu trabalho enquanto dá aulas de balé. Uma morte muito silenciosa. Hakiko, seu cão fiel, o aguarda durante muito tempo. A esperança alimentava o cão encontrar seu dono, mas todo o seu esforço era em vão. Hachiko, sei lá, ainda tem o sonho muito impressionante com seu dono e ele ainda acredita que ele vai voltar. A cena que arranca lágrimas de muita gente é quando, mesmo depois de anos já velho, Hakiko ainda é visto pelas pessoas no mesmo horário na estação de trem, observando cada passageiro desembarcando, ainda na esperança de reencontrar Parker. O verdadeiro Hachiko nasceu em Odakon, em 1923, no Japão, e o seu verdadeiro dono, Dr. Eizaburo Ueno, professor da universidade, morreu em 1925. Nos anos seguintes, o cão voltou à estação de trem para aguardar o seu dono. Hakiko morreu no mês de março de 1935. Atualmente existe uma estátua dele na estação de trem Shibuya. O filme é maravilhoso e recomendo para toda a família, pois além de pertencer a uma classificação livre, ele mostra uma linda história de amor e fidelidade com brilhantes atuações e fortes emoções. Olha aqui todas as partes da estrutura da resenha crítica. Primeiro ele vai falar, né, pouquinho sobre a parte técnica do filme. Quem é o diretor, né? De onde é, falar um pouquinho do diretor. Depois ele vai fazer aqui um pequeno resumo da história, dizer como é a história, tarará. Aqui ele já começa a dar traços, colocar traços, né, do que ele acredita, tá? Aqui é a cena que arrancou lágrimas deles, porque a resenha também tem esse traço, né, de trazer ali a sua questão do seu parecer. E aqui no final ele dá o parecer dele, por que o filme é bom, se o filme não é, por que é recomendado, por que não é, certo? O juízo de valor. Então, essa é uma resenha crítica. Então, a finalidade, tá, desse texto é noticiar um filme que em breve será lançado no cinema? Não, isso não é a finalidade da resenha crítica. Ele está querendo saber qual é a finalidade da resenha crítica. Apresentar uma história de finalidade do cão e a bravura do seu dono, isso pode ser a finalidade do filme, né, o objetivo do filme. Criticar determinadas atitudes humanas com seus animais de estimação, não, pode ser que isso traga uma dor na consciência das pessoas terem mais amor pelos cãezinhos, né, sabendo que eles sofrem com a nossa perda, né, sabendo que eles se apegam, que eles são dependentes da gente, pode sim, mas não foi essa a intenção, não é essa a intenção do texto. A intenção do texto é apresentar um resumo e um ponto de vista, certo? Sobre uma obra cultural, no caso, um filme. Ok? Então, primeira questão, letra C. Segundo o texto. Parker encontra um cão abandonado em estação de trem e logo decide adotá-lo? Não é isso que o texto diz, né?
O conflito dá início quando a mulher do professor decide aceitar o animal. Não, o conflito não se dá neste momento. Geralmente, todo o enredo ele vai ter um conflito, né? Vai ter um problema para resolver, porque senão não é um enredo, né? A história da Chapeuzinho Vermelho, qual é o conflito? Quando ela é capturada pelo lobo, né? A história da Branca de Neve, qual é o conflito? Quando ela come a maçã. Então tem um conflito, tem um problema para resolver, né? Para depois ter a solução, né? Existe conflito. A história é baseada em fatos verídicos, onde um cão proporcionou lucros ao diretor do filme, nada a ver, né? Aqui nada com nada. Então, a frustração de Park contribuiu para adotar o Hachiko. Isso daqui, como ele tinha perdido o cachorrinho dele, ele ficou frustrado depois de procurar várias pessoas para ficar com o cachorro, ninguém quis. Aliás, várias pessoas para ficar com o cachorro, não, ele tentou encontrar os donos, não encontrou, ficou com o cachorro, né? Segundo a autora, o texto deixa o telespectador envolvido na história. Segundo a autora, o que deixa o telespectador envolvido na história é a reflexão, o bom enredo da emoção. Segundo ela, é o sofrimento, né? Realmente, quando ela fala que, quando ele diz, quando ela fala que desde o começo você começa a assistir o filme, não para mais. Onde é que ele diz? O filme é uma história muito comovente que deixa o telespectador envolvido desde o início do enredo. Muito comovente, ou seja, a história triste, né? O sofrimento é que causa essa comoção. Então, desde sofrimento. Em Touro Indomável, que a Cinemateca lança nesta semana nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, a dor maior e a violência verdadeira vem dos demônios de la Mota, que fizeram dele tanto um astro no ringue como um homem fadado à destruição. Dirigida como um senso vertiginoso do destino de seu personagem, essa obra-prima de Martin Scorsese é daqueles filmes que falam a perfeição do seu tema, o boxe, para então transcendê-lo e tratar do que importa, aquilo que nos faz seres humanos, apenas isso mesmo, humanos e tremendamente imperfeitos. Pronto, aqui é um trecho, tá? Vou colocar isso daqui. É um trecho de uma resenha crítica, certo? Sobre outro filme, né? Que é um filme do Scorsese, que é esse Touro Indomável, tá? Aí a pergunta é: ao escolher esse gênero textual, o produtor do texto objetivou construir a precisação e crônica do filme? Não. Evidenciar argumentos contrários ao filme? Não. Elaborar uma narrativa com descrição de tipos literários? Não. Se é uma crítica, se é uma resenha crítica, vai apresentar criticamente, né, a partir do parecer do autor que escreve uma obra, certo? Ele vai apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar criticamente. É esse o objetivo, novamente, da resenha crítica, para ficar bem claro. Aqui a gente vai fazer aquela associação com os gêneros que nós já vimos, tá? Considerando que um texto se estrutura a partir de características gerais de um gênero discursivo específico, relacione a coluna de cima com a coluna de baixo. Então, vamos lá. Aqui nós temos número 1, editorial, 2, cartaz, 6, reportagem, 4, resenha crítica, 5, entrevista, 6, notícia. Então, gênero textual jornalístico e não literário, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. Gente, qual é esse gênero textual jornalístico informativo que está presente todo dia na nossa vida? Isso mesmo, notícia. Em jornais e revistas, texto de opinião que geralmente abordam um tema do momento, um assunto que está em discussão na sociedade. A autoria não é revelada, mas tem o objetivo de apresentar o ponto de vista da publicação. É o que nós acabamos de ver, o editorial. Trata-se de interação entre interlocutores com o objetivo de relatar experiências, conhecimentos e opiniões acerca de um determinado assunto de acordo com os questionamentos apresentados. Onde é que tem interlocutor direto com questionamentos? Nós temos isso na entrevista, que acabamos de ver também, que também é gênero jornalístico. Texto curto, que se costuma fixar em lugares públicos, mistura linguagem verbal e visual, com o objetivo de informar as pessoas, sensibilizá-las, convencê-las ou conscientizá-las sobre determinado assunto.
Vimos isso no começo do ano, não foi? O cartaz, certo? A principal característica desse gênero discursivo é o uso do tom crítico, ou seja, a capacidade de interpretar os pontos mais importantes do tema e opinar a respeito, tendo como base textos e informações de outras fontes que possam complementar o argumento apresentado. O que é isso, gente? É uma reportagem, né? Número 3. Esse tipo de texto tem o intuito de formar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ele possui uma função social muito importante como formadora de opinião. É o que nós vimos hoje. Resenha crítica. Certo? Não, tá trocado. Peraí. Resenha crítica é aqui. Por quê? E aqui a reportagem. Porque a reportagem informa, a resenha crítica não. Ela dá opinião, certo? Quase que a gente confunde, né? Resposta 6, 1, 5, 2, 4 e 3. D ditado. Ok? Ó, eu fiz aqui junto com vocês, tá vendo? Vocês também podiam ter confundido. É isso, gente. Vamos aqui, voltando, tá? Ficou claro para vocês a atividade, né? A gente conversa depois no momento de interação, caso precise. E vou parar aqui a gravação.